Lenda, monstro. Amados, vamos à palavra de hoje. Você sabe, domingo passado nós entramos nessa atmosfera de 2025. Nós acreditamos que o Senhor está nos movendo para que em 2025 nós venhamos possuir, viver, experimentar, nós possamos realmente tomar posse das promessas de Deus para nós. Quantos têm promessas de Deus? Quantos? Então, domingo passado nós vimos que todas as promessas, até mesmo aquelas específicas para Israel, promessas para a nação de Israel, específicas, muito peculiares, todas elas são para nós, para a igreja. Isso é maravilhoso. Você vê isso biblicamente, teologicamente, doutrinariamente, quando o Senhor inverte a ordem. A ordem, você sabe, o nosso Deus, ele não muda, jamais mudará, ele é imutável. Eu, o Senhor, não mudo, diz a palavra, mas ele muda os tempos, e isso é maravilhoso. Ele muda as estações, ele muda aquilo que nós conhecemos como dispensações. Então Deus, ele altera, na graça, ele altera a ordem. Aqueles que eram os primeiros passaram a ser os últimos, e aqueles que eram os últimos, nós, os gentios, portanto a igreja, que éramos como figueira braba, nós passamos a ser os primeiros, porque os últimos serão os primeiros agora, e os primeiros vão ser os últimos. Então, quando Jesus vier, Jesus vai vir primeiro para a igreja, ele vai vir como você sabe, nós já falamos sobre isso, naquela sequência de mensagens sobre o Apocalipse. Você sabe que a primeira vinda de Jesus, ela é comparada como a estrela d'alva, a estrela mais brilhante do nosso céu, antes de amanhecer, pouco antes de amanhecer. Você percebe isso muito quando é lua cheia, pouco antes de amanhecer, a estrela d'alva, ela brilha muito forte, próximo da lua, mas logo amanhece, e ela some. Então assim vai ser a primeira etapa da segunda vinda de Jesus, vai ser o rapto da igreja, vai ser o arrebatamento, tá certo? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados em um abrir e fechar de olhos. Então, Jesus virá primeiro para a sua igreja, 7 anos depois, os 7 anos mais terríveis que a terra vai experimentar, 7 anos depois, os 7 anos da grande tribulação. Então Jesus virá como o sol do meio-dia, todo olho verá o Senhor descendo com seus anjos e a sua igreja. Então aí ele vem para os últimos, ele vem para Israel, que vai estar clamando, escondido. Lembra que Jesus disse: roguem para que a vossa fuga não seja no sábado? Não é para a igreja essa palavra, é para Israel, foi para aqueles que foram os primeiros. Jesus primeiro veio para os seus, a sua família, os seus irmãos, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então hoje, por causa de estarmos em Cristo, todas as promessas, Paulo diz que todas as promessas têm nele o sim e o amém. Nós temos direito a todas as promessas de Deus nas nossas vidas, todas, até aquelas que eram específicas. Então, isso é importante. Nós vamos ver que neste ano, eu vou te falar como Deus tem trabalhado muito na minha vida. Tem promessas, eu vivi promessas de Deus, que eu fui observar o processo, porque uma das coisas que, como Israel, como a terra de Canaã é chamada a terra da promessa. Então Canaã foi dada para Israel, para o povo hebreu, mas foi dada para ser conquistada, não é isso? A terra foi dada, mas o povo conquistou. Então, existe um processo de vivermos a promessa. Amém? Existe um processo para alcançarmos a promessa. Não se trata de pagar o preço, não, se trata de ser quem Deus chamou para você ser. Todo o preço já foi pago, amém? Todas as bênçãos estão em Cristo Jesus, mas nós precisamos ter
conhecimento da nossa herança. Aí você vai ver que nós precisamos ter não só conhecimento, esse conhecimento ele precisa ser vivo dentro de nós. Tudo isso vai ser uma sequência de mensagens, tá bom, igreja? Você está tendo essas duas mensagens, o cultivando a promessa, domingo passado e esse, nós precisamos ter a base do conhecimento da nossa herança. A base do conhecimento da nossa herança. Então, depois disso, você precisa que esse conhecimento seja vivo dentro de você. É o que a palavra diz, que medita na sua lei. Tá? Alguém pode dizer, pastor, nós estamos no tempo da graça, você ensina isso, e é verdade. Mas você não pode esquecer que no tempo de Davi, e a palavra que medita na sua lei de dia e de noite, no original é Torá. A Torá são os 5 livros, é a Bíblia dos Hebreus, certo? Então não se trata, é a forma, a lei é a tradução que fala, na nossa tradução, lei é para designar também palavra de Deus, ou seja, que medita na sua palavra de dia e de noite. Então, quando você passa a ter o conhecimento da palavra, você precisa que essa palavra seja viva em você. Amém, igreja? Você diz assim, mas pastor, para que isso? Irmão, se você prestar atenção, eu não vou perguntar, mas cada um aqui pode fazer um exame rápido. Quantos minutos, horas, ou nem um tempo que você nem sabe calcular, você passa pensando em uma solução de problema, ou em um problema, ou em uma situação. Quem sabe do que eu estou falando? Quantas horas nós ficamos lá meditando obrigatoriamente sobre um problema que nós não damos conta de resolver, sobre uma dificuldade, sobre uma impossibilidade, e nós ficamos meditando numa coisa ruim, que aquela meditação não vai resolver o problema, porque quantos já passaram horas pensando numa solução e não encontram? Agora, meditar na palavra é tirar eu vou chamar assim de uma forma bem dura, tirar esse lixo. Quantas vezes a gente passa pensando mais na doença do que na cura? Quantos sabem do que eu estou falando? Mais na dívida do que na provisão? Quantos sabem do que eu estou falando? Então, meditar na palavra é isso, é você, ao invés de passar um tempo da tua vida, da minha vida, até que isso seja vivo dentro de nós. Por quê? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, cuja as folhas não murcham, não caem, e dá o seu fruto na estação própria. Sabe, tudo, se você prestar atenção, todas as soluções, todos os nossos problemas estão nessa medida. Então, a solução dos nossos problemas estão em poucas palavras. Não precisa você ler a Bíblia toda, não precisa você entender da hermenêutica, da exegese, da escatologia, disso e daquilo, não, é você meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Então, ter conhecimento, meditar, e aí nós vamos, eu disse que é um processo, nós vamos para os próximos passos, pedir, sabe, pensa numa coisa que está sendo negligenciada nos dias de hoje. Os crentes estão sendo inibidos de pedir. Não, você não vem para pedir, você tem que vir para adorar, tudo mais e tudo mais. Eu sei que cada coisa tem o seu lugar, mas quando se torna uma doutrina humana, virou distorção. Pedir, andar. Lembra? Abraão andou, peregrinou na terra como estrangeiro, na terra que Deus lhe deu. Ele andava como estrangeiro, tomando posse. Você já andou na casa que você quer comprar? Você já foi lá? No carro, na família, na igreja, na cidade. Parece loucura, né? Você não quer andar fisicamente? Ande na palavra, ande nas promessas. Caminhe nas promessas de Deus. Vá de capa a capa na Bíblia. Ande por todas as promessas. Quantos estão entendendo? Amém? Até chegar ao ponto de possuirmos a terra. Amém? Até chegarmos ao ponto de termos em nossas mãos aquilo que é nosso.
prometido, certo? Então, hoje eu quero falar sobre a base de possuirmos a nossa herança. Você cultivar a promessa ela é viva. A promessa é viva. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, a promessa é válida. Amém? Mas muitas vezes nós não possuímos, nós não meditamos por causa, hoje as palavras da moda, né? Algum bloqueio, algum gatilho, mas a verdade é que a Bíblia chama isso de má consciência. Nós somos atormentados não só pelo acusador, mas também pela nossa má consciência, certo? Eu vou te falar algo que talvez você já tenha ouvido, não é muito comum. Nós pensamos que nós somos livres por conhecer até mesmo o bem. Lembra que Deus falou para Adão, toda árvore você pode comer o fruto no jardim. Você lembra disso? Toda árvore. Só não a árvore do conhecimento do mal. É isso? Senão a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você prestar atenção, Deus não teve nenhum cuidado de que o homem soubesse nem do mal e também nem do bem. Sabe, o homem, na verdade, não precisava ter o conhecimento do bem, o homem só precisava ter o conhecimento de Deus. Todos os dias, o Senhor, na viração do dia, Ele vinha ter com o homem. Mas por causa do mal, precisou ter, com o conhecimento do mal veio o conhecimento do bem. Sabe, lembra? Quando chegaram com Jesus, e olha que ele era bom, mas ele estava ali fazendo uma provocação, bom mestre. E Deus disse, quem é bom senão Deus? Nós pensamos que podemos ser bom, igreja. Não, bom é só o nosso Senhor. Não existe bondade em nós. Então, o homem só tinha necessidade de conhecer a Deus. Era o suficiente. Não precisava conhecer nem o mal e nem o bem. Mas aí, com o conhecimento do bem, veio o conhecimento do mal. Com o conhecimento do mal, veio o conhecimento do bem. E a gente sabe onde nós estamos, onde o mundo veio parar com a queda do homem. Certo? Então, nós somos bloqueados em receber a promessa, quando essa má consciência, ela domina. Vamos para Isaías, capítulo 43, a partir do verso 18. Isaías 43, a partir do 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isso é o Senhor falando através do seu profeta. Eis que faço coisa nova. Quem crê assim? Não importando a tua idade. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar e beber ao meu povo, ao meu escolhido. Lembra, os últimos passaram a ser os primeiros. Essa promessa aqui ainda vai se cumprir em Israel, literalmente. Mas ele já pode se cumprir na nossa vida hoje. Porque os desertos não são só desertos de areia, não são só desertos físicos, são desertos emocionais, são desertos materiais, são desertos de toda a ordem, todas as dificuldades que nós enfrentamos. Muito antes essa promessa está disponível para a igreja. Israel ainda está esperando ela fisicamente. Nós também vamos viver fisicamente, mas hoje nós já podemos viver em cada área da nossa vida que está sendo um deserto. Ao povo que formei para mim celebrar o meu louvor.
Israel hoje não está louvando, quem está louvando é a igreja. Amém? Contudo, não me tens invocado. Preste atenção agora nessa sequência de versículos. Ela é dura. Ela é bastante incisiva, bastante dura. Não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansastes, ó Israel. Lembra, o Senhor chama os dois nomes. Sempre o Senhor vai chamar Israel pelos dois nomes. O primeiro nome é Jacó, é derrotado, é enganador, é usurpador. O segundo nome é um nome honrado, é príncipe de Deus. Amém? Então Deus, ele trata, por quê? Porque ao mesmo tempo que Jacó, que é Israel, Israel continua sendo Jacó. Você sabe, eu sempre provoco a nós mesmos. Quantos foram perfeitos nessa semana que passou? Quantos foram perfeitos? Quantas vezes nós somos Israel e quantas vezes nós também somos Jacó? Você está entendendo? E de mim te cansastes, ok. Não me trouxestes o gado miúdo, as ofertas, os holocaustos, os sacrifícios. Miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Veja como Deus fala com o seu povo. Israel, você não me trouxe sacrifício, você não me trouxe o melhor, você não me trouxe a oferta, você não me trouxe o culto, mesmo assim eu não te cobrei isso. Mesmo assim eu não estou te cobrando, eu estou falando, mas não foi algo que eu cobrei. Pode continuar. Não me compraste por dinheiro. O mais próximo da tradução não é me compraste, não me pagaste com dinheiro. Cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me destes trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Se você olhar para você e você perceber qualquer aparência, saiba que não é mera coincidência. Estou julgando ninguém, tá? É hora, irmão, nessa hora, não pense que eu vou pensar em alguém, é quem mais eu penso é em mim mesmo. Tá bom? Leia comigo, igreja, isso é o Senhor falando, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados, não me lembro. Irmãos, aqui está a base de você se apropriar das promessas de Deus. Não importa se Deus já te transformou você em um Jacó, de um Jacó para Israel, e de vez em quando você está sendo Jacó. Não é pelo teu sacrifício, não é pela qualidade do teu sacrifício, não, foi porque Ele decidiu, Ele mesmo é o que apaga as transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. É Ele, é obra dEle. Preste atenção que ele continua: desperta-me a memória, entremos juntos em juízo. Quantos já ouviram pregação de juízo sobre a igreja? Quantos já ouviram que existe juízo para a igreja? Alguém? Alguns. Ok. Irmão, pensa numa coisa que eu fico agitado. Porque se pregassem o juízo de Deus para a igreja, como eu ficaria feliz. Sabe, existe juízo para a igreja, está aqui o juízo. O juízo dos perdoados é o seguinte: apresenta as tuas razões para que possa justificar. Deus é justo, diga amém. Então, a justiça dele opera em nós na justificação. Existe juízo para o mundo? Existe, mas nós não estamos destinados à ira de Deus. Nós não estamos destinados à ira de Deus. Você vai ver, o Senhor acabou de
imputar a culpa de Israel. Aí ele vai e absolve Israel. Ele diz assim: para que eu possa te justificar, apresenta as tuas razões. Quais são as nossas razões, igreja? É por isso que eu digo, o jejum não vai fazer de você mais merecedor. Não vai. Sabe qual era você sabe, né? Aí eu vou comparar mal, não é o nosso caso. Sabe como era o jejum do fariseu? O fariseu, quando ele jejuava, ele chegava descompensado. Ele chegava diante dos homens abatido, que era para perceberem que ele estava jejuando. Quando ele orava nas esquinas, para todo mundo ouvir. Não, o jejum não vai te fazer melhor, não. Para que é o jejum, pastor? Eu já disse, é para você estar mais próximo. É para você botar o diabo para correr. Amém? Tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Lembra da provação, da tentação de Jesus? Depois de 40 dias ele teve fome. Então, na vulnerabilidade dele, o rabudo veio, encardido veio, Satanás veio. E Jesus fez o quê? Botou ele para correr. Arreda, Satanás. Arreda. Aparta-te de mim. Então o jejum vai dar essa investidura. Não é para te fazer uma pessoa mais merecedora. Não. Não, irmão. Não faz essa diferença. Então, o juízo que há para a igreja é esse. Vamos entrar em juízo. Lembra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A igreja não tem medo da justiça de Deus, porque a justiça de Deus é a absolvição. A justiça de Deus, ela é imputada em nós. A justiça de Deus, ela é nos dada por quem praticou. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ninguém tem medo da justiça de Deus. Na verdade, você é a justiça de Deus. Sabe aquele versículo que não está na Bíblia? Deus é amor, também é justiça? Não, a Bíblia diz que Deus é amor. Você é a justiça de Deus. Eu e você somos a justiça de Deus. Então, entrar em juízo é isso. Senhor, eu não tenho. A minha lista é muito grande, eu não te adoro, eu não te sirvo como eu deveria. Lembra do publicano? Subiu o publicano e o fariseu. O fariseu: Senhor, graças te dou, porque eu não sou que nem essa gentalha do publicano, né? Eu não sou que nem esse vagabundo. Ele não falou isso, eu estou enfeitando. Aí o publicano: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pobre pecador, desgraçado. Jesus disse: quem vocês acham que subiu justificado? Você está entendendo? A nossa justiça é essa, é pegar aquela lista que o Senhor colocou, dizer: Senhor, eu não dei conta, eu não fui o que o Senhor mereceu, mas porque o Senhor me perdoou, eu estou aqui para pedir, me dá a tua promessa. Esse é o juízo. Nunca tenha medo de estar na presença de Deus. Nunca, não importa o tamanho da tua conta, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém, igreja? Amém. Preste atenção que o Senhor ainda vai continuar falando, vai voltar a ficar duro. Olha só: teu primeiro pai pecou e os teus guias prevaricaram contra mim. Sabe, todos nós temos um sujeito que, graças a Deus, vai estar todo mundo no céu, aí não vai, aí toda cólera, toda ira, porque imagina, chegando todos os salvos no céu para acertar a conta com Adão, né? Mas a gente vai estar, irmãos, com nossa alma livre de mágoa, de tudo. Então Adão vai ser nosso brother, todo mundo vai querer abraçar ele, mas foi por causa desse indivíduo, teu primeiro pai, que todos pecaram, certo? Já disse isso, ninguém é pecador porque pecou. Não, você pecou porque já nasceu pecador. Essa que é a verdade. Era inevitável. Aí tá. Mas não só, ainda lá, não só Adão, mas os teus guias prevaricaram contra mim. Irmão, aí o negócio é mais atual.
os teus guias prevaricaram contra mim. Quem são os guias? Antes eram os guias do povo, hoje são os guias da igreja. Quem são os guias hoje? Você está entendendo? Às vezes nem é culpa só da igreja. Às vezes nem é culpa só de quem está pecando. Só que os pastores daqui jogam tudo no peito da igreja. Entendeu? Pode continuar. Pelo que profanarei os príncipes do santuário e entregarei a Jacó à destruição, Israel ao opróbrio. Poxa, pastor, o Senhor acabou de perdoar Israel, né? Mas olha só, isso é que o povo precisava receber. Pode continuar para o capítulo 44, por favor, Catherine. Só o primeiro versículo. Vamos ler junto, igreja? Agora, diga comigo, agora. Então é agora. Quantos creem? Agora é agora. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel. Você não deixa de ser Israel quando você faz as tuas jacosadas. Quantos estão entendendo? A quem? O que, igreja? Vira para o teu vizinho, mas não fala dele, fala de você para ele. Eu sou escolhido. Amém? Quantos têm essa convicção? Amém, igreja? Quantos são escolhidos pelo Senhor? Não fostes vós que me escolheste, eu que escolhi a vós. Amém? E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Vamos correr, não vai dar tempo para a gente ler todo o capítulo. Nesse mesmo capítulo, Catherine, por favor, querida, verso 21 a 23. Vamos ler juntos? Lembra-te destas coisas, ó. Quantos são posse dessa promessa maravilhosa? De nunca ser esquecido pelo Senhor. Não importa se você está performando como Israel, não importa se você está performando como Jacó, você nunca será esquecido do Senhor. Isso é maravilhoso. Pode continuar. Desfaço o verso 23. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai vós, ó profundezas da terra, retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Aleluia! Sabe, deixa eu te falar, toda a criação se alegra da obra de Deus na minha e na sua vida. Isso é maravilhoso, igreja. Você sabe, por causa do pecado, da queda, da maldição, o pecado trouxe maldição à terra, não é isso? A criação foi amaldiçoada, e hoje a Bíblia diz que a criação, toda a criação geme, literalmente ela geme. Sabe o aquecimento global? Os homens estão achando uma forma de não subir um grau, de compensar, de controlar, disso, daquilo. Irmão, não vai dar jeito. Tudo isso é a terra gemendo. Vulcões, terremotos, tornados, todo tipo de desastre natural, é a terra gemendo. Por quê? Porque a terra, ela geme pela expectativa dos filhos de Deus se levantarem. Amém? Sabe, quando os filhos de Deus se levantarem, a terra vai exultar. Por quê? Porque também nós fomos feitos criaturas, nós somos barro, mas quando Jesus veio, Ele nos fez novas criaturas, então nós somos espírito, um mesmo espírito com o Senhor, e um dia esse barro aqui vai
se encontrar com a nossa natureza espiritual. E como Ele é, nós seremos. Então até o nosso nome vai ser mudado. Isso é maravilhoso. Mas a criação, ela se alegra, ela exulta com a remissão nossa, do Jacó. Tem um sujeito só que odeia, porque Deus é justo, mas o diabo ele é legalista. Existe uma diferença nisso, sutil, mas muito importante. O que é ser legalista? Ele se atém à letra, certo? E a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Como a letra mata, alguém precisou morrer. Você sabe quem morreu? O nosso Senhor Jesus, em nosso lugar. Não era qualquer morte, era a morte de um justo. Precisava ser a morte de um justo, para que satisfizesse a justiça de Deus. Então o diabo, ele é legalista, ele é acusador, ele pega a lei que não se aplica mais a nós. Não. Porque a Bíblia diz que o Senhor castigou os nossos pecados. Mais do que isso, Isaías diz que Deus se agradou em moê-lo em nosso lugar. Então Deus castigou todos os nossos pecados no seu Filho. E agora, por ser justo, Ele não vai castigar de novo. Porque Ele aplicaria essa justiça 2 vezes, de forma dobrada, em quem já foi absolvido. Mas o diabo, ele se apega à letra. Está escrito lá, pecou. Aí começa a salivar assim, querendo pegar para o inferno, né? Só que Jesus disse, não. Está escrito, mas eu cumpri toda a lei. Eu cumpri, eu morri no lugar dele. Então, Deus é justo, ele não é legalista. O diabo é legalista. Então, o diabo nunca vai ficar feliz. Na verdade, o diabo se remói com a nossa justificação. E a criação se alegra. Está vendo toda essa terra gemendo? Aquecimento global, inundação, derretimento das geleiras, furacão, tudo no mundo, tudo isso, quando os filhos de Deus se levantarem, os mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos serão arrebatados no abrir e fechar de olhos. Então essa terra vai ser devastada. A última semana de Daniel, não vai sobrar nem raiz nem ramo. Nem raiz nem ramo. Mas quando Jesus vier, ele virá restaurar essa terra. Ele virá restaurá-la. Mas isso já começa hoje na minha vida e na sua vida. Lembra? As promessas começam primeiro em nós. Em nós. Então saiba, não tenha medo. O mundo vai acabar com calor. Não, vai esquentar. Talvez esquente um pouco mais ainda. Sabe, porque nós vamos ainda, a igreja, o máximo que a igreja vai pegar se chama princípio das dores. Nós vamos viver esses princípios, mas nós não vamos estar nas dores. Amém, igreja? O juízo não é para nós, mas os princípios nós já estamos experimentando. Os sinais, todos eles estão se cumprindo, certo? Então, para a gente concluir, vamos agora para Romanos. Na verdade, eu queria ler todo esse capítulo 4, mas não vai ser possível. Romanos capítulo 4, a partir do verso 1. Romanos 4, a partir do verso 1. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Ninguém consegue se justificar diante de Deus por obras, nem mesmo o pai Abraão conseguiu. Você acha que eu e você vamos dar conta? Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como... Não é difícil a gente entender isso, né? Se você é funcionário, se você é empregado, ou se você é patrão de você mesmo,
Você sabe que se você tem um trabalhador, você tem que pagar, ou se você é um trabalhador, você tem que ser pago, ok? Não é engenharia de foguete, é muito fácil entender. Então, quem trabalha espera não ser favorecido, mas ser pago, ok? Não se trata de favor, o patrão não está fazendo um favor nenhum em pagar, ele é devedor, se ele não pagar, ok? Vamos lá. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica quem? Sabe, nós precisamos entender isso, está aqui, preto no branco, no caso não é preto no branco, é branco no preto, né? Na Bíblia é preto no branco, aqui é branco no preto. Justifica o ímpio. A Bíblia diz que Deus não justifica o justo. Você só é justo diante de Deus se for justificado por Ele, não por obras. Então, lembra, Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Lembra que João chega com Jesus e diz: Senhor, queres que peçamos fogo do céu para matar essa corja desses samaritanos? E Jesus disse: vocês não sabem de qual espírito vocês já são. Você está entendendo? Jesus não veio julgar o mundo, Ele veio salvar o mundo. Quando Ele voltar, Ele vai julgar com cetro de justiça, mas a primeira vez Ele veio salvar. Esse é o tempo da graça. Lembra, Deus não muda, mas Ele muda os tempos. Quando a graça acabar, vai vir o tempo do reinado dele, então Ele vai reinar com justiça, ok? Então, ainda lá, por favor, ainda lá. Porém, crê naquele que, mas o que não trabalha, porém crê naquele que o justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuído como justiça. Pode continuar. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Igreja, essa é a base de tomarmos posse das promessas. Porque você vai lá no banco, no banco receber um pagamento, se o teu nome não está lá, ou se você não foi, ou se você não tiver qualificado, ou se você não estiver dentro de um programa do governo, ou se alguém não resolveu te passar alguma coisa, você não vai lá se você não tiver garantias, não é isso? Então, muitas vezes nós não tomamos posse por duas. Eu falei da má consciência, e a má consciência, ela trabalha em nossas mentes através de dois aspectos, ou de dois, pode até chamar de atributo da má consciência, que se chamam medo e culpa. Lembra, o medo foi algo que o homem adquiriu quando caiu. Adão, por que te escondeste? Porque estava nu e tive medo. Medo não é de Deus, medo não vem de Deus. Sabe, tem gente que pensa que existe um medo preventivo, o medo disso, o medo daquilo. Medo não é de Deus. Quantos estão entendendo? O medo é consequência da queda do homem, certo? Então, e o outro é a culpa. Por quê? Porque todos pecaram, todos nós devemos. E quando a gente chega em Deus, lembra de Jesus? Jesus veio até Pedro, o Salvador veio até Pedro. Qual foi a reação de Pedro quando conhece Jesus? Senhor, afasta-te, porque eu sou pecador. Quando nós ficamos perto do justo, a gente vê que é injusto, e aí vem a culpa, certo? Então, o diabo e a má consciência, não é só o diabo, é a má consciência. O diabo trabalha com as leis, com legalismo. Ele fica querendo aplicar em você o que não serve mais para você. Simples assim. Então, mas a má consciência, sabe, porque nós convivemos conosco, é óbvio. Nós sabemos do que somos capazes, e às vezes nem sabemos do que somos capazes. Quando vê, a gente já fez a caquinha, né? E aí Davi diz assim: bem-aventurado
Davi declara, ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui. Ou seja, em que Deus imputa, em que Deus dá, em que Deus coloca, em que Deus libera justiça pela fé. Justiça, ok? Independentemente de obras. Não diz boas ou más obras. Lembra do fruto? Era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não faz diferença. Sabe, se sua obra é boa ou se ela é ruim, diante de Deus pelo sangue de Jesus, não faz diferença. O homem vai qualificar. Ou se você, é igual um pai, vou pegar um exemplo mais. Meu filho, se você passar de ano, tirar só 8, 10, eu te dou uma bicicleta. Deus não age assim. Não é assim. Você está entendendo? Outros dizem assim, meu filho, porque você desobedeceu, vai ler a Bíblia, vai ler o Salmo 119 trancado lá na... Castigo, né? Aí o garoto cresce, quer nem saber da Bíblia depois. Eu sei que eu posso estar chocando você, querido. Sabe, nós vivemos, tanto a Bíblia quanto a nossa sociedade, ela é, a gente chama de, não é errado, a gente chama de judaico-cristã, não é isso? É o arcabouço, é a base do arcabouço de todas as nações civilizadas, principalmente as democráticas. Nós estamos baseados na lei, existe o direito romano e tudo, mas a lei, a regra principal é baseado no arcabouço judaico-cristão. Não matarás, não é isso? Não adulterarás, não roubarás. Então isso faz parte das nossas leis seculares. Imagina a nossa sociedade sem lei. Seria um caos, né? Ainda mais o Brasil, né? Totalmente. Então, quando a gente é crente, a gente pensa que a gente precisa de lei também. Não é isso? Porque a gente vê isso no nosso dia a dia. Não ultrapassa 60 por hora, senão multa. Não é isso? Cada vez mais cheio de câmera aqui. Tá. Aí... Então, quando a gente vem para a nossa vida cristã, a gente diz, eu tenho que estar dentro de um quadrado da lei, de ordem, disso, daquilo. Não. Pastor, não. Paulo diz, para a liberdade foste chamado. Sabe, para você ser motorista, você tem que ler. Eu sei que tem muito motorista que ganhou a carta sem ler o código. Entendeu? Mas o mínimo é você ler o código de trânsito. Ok? Está lá escrito, não é isso? Onde é que Deus gravou as suas leis na nova aliança? Onde? Você não adultera, você não rouba, você não mata, porque tem uma lei no código, numa tábua. Não, porque isso já está no teu coração. Quantos estão entendendo? Para a liberdade é que fostes chamado. Aí você olha assim, mas pastor, eu devia, mas Deus veio para os devedores, é você. Jesus veio para mim, para você. O que trabalha, lembra? Vou de novo para você entender. Todos conhecemos a história do filho pródigo, amém? Amém, igreja? Filho pródigo é aquele filho, aquele desocupado, vagabundo gospel, pronto, falei, que disse, pai, eu quero a herança e vou curtir a vida sem você. Não está isso na Bíblia, que eu estou exagerando, tá bom? Aí, o garoto vai, pega, o mais novo pega e vai e gasta tudo. Porque na presença do Pai o recurso nunca acaba, mas até o que Deus nos dá, fora da presença dele, o recurso acaba, esgota. E ele foi parar nos porcos, não é isso? Nos porcos. Então, quando ele está com muita fome, aí ele diz,
ele faz aquele discurso moralista, aquele discurso impecável, né? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: Pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele estava sendo justo, igreja? Ele era um vagabundo que gastou as coisas do pai, pediu a herança, acabou. É como se o pai tivesse morrido para ele, concorda? Só leva a herança quando alguém morre, quando o dono da herança morre. Essa é a ordem. Mas aquele jovem diz: gastou tudo com o pai vivo. E ele diz: não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus funcionários, dos teus jornaleiros. Que discurso bonito, é ou não é? Talvez ganhasse votos hoje. Um discurso justo, alinhado. Não é isso? Aquele jovem não disse assim: levantar-me-ei porque eu estou com saudade do meu pai. Levantar-me-ei porque eu pisei na bola, porque eu fiz só burrada. Levantar-me-ei porque eu quero sentir o cheiro do meu pai. Ele não falou nada disso. A Bíblia diz que ele teve fome a ponto de querer a comida dos porcos. E por causa disso, ele foi ter com o pai dele. Trate-me como um dos teus jornaleiros. Eu faço uma jornada, o Senhor me paga. É como Paulo diz: o trabalhador é digno do seu salário. Muitas vezes é assim que os filhos de Deus querem ser tratados na casa do Senhor. Principalmente aqueles que vão e quando voltam não se acham dignos nem de sentar na última cadeira, ficam em pé. Quantos sabem do que eu estou falando? Por quê? Porque se acham dignos. Eles são muito justos com eles mesmos. Só que Deus é muito mais justo que você. Todos os nossos pecados foram castigados em Cristo Jesus. Todos, até aqueles que você ainda vai cometer até o último dia da tua vida. Então todo aquele discurso moralista não serve de nada. O que o pai fez? Bora ficar de pé, igreja. O pai disse: tragam uma sandália para o meu filho. Não é isso? Lembra da lei? Quando Moisés fica diante do Senhor, na sarça? Na lei, irmãos, Deus não podia se apresentar. Ele se manifestou naquele evento. Na graça, o indivíduo vem todo porco, vai para a presença do Pai. Eu não sei quanto isso mexe contigo. Eu não sei porque alguém ainda pensa que há salvação no juízo, na justiça. E aí, quando na lei, Deus diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar é santo. Você não é digno de estar aqui, mas eu vou te suportar se você tirar a sandália. Na graça, o indivíduo vem com o fedor dos porcos, varado de fome, subnutrido, sabe, lá uma miséria. O pai diz: traz uma sandália, traz a capa, traz o anel, dá um beijo, faz uma festa para aquele indivíduo, porque ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. A terra se alegra com a remissão dos justos. E se alguém não se alegra com isso, porque está ausente do Espírito de Deus. Eu falei do medo. Sabe, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E João diz: quem não ainda tem medo, não está aperfeiçoado no amor de Deus. Sabe, quantos de nós experimentamos o amor de Deus, mas precisamos ser aperfeiçoados. Você já é comprado, lavado no sangue de Jesus, mas precisa ser aperfeiçoado no amor, porque no amor não há medo. Não há medo. Tem pessoas que têm medo do próximo minuto, da manhã, depois de amanhã, disso. Agora estão taxando o Pix, vai ser um problema. Não estão taxando, tá, irmãos? Eu também não vou entrar para depois estarem me pegando, né? Você sabe que não é taxar o Pix, mas é monitorar o teu Pix para cobrar o imposto do teu Pix. Cobrar o imposto do teu Pix. Não é taxar o Pix, é cobrar o imposto que passa pelo teu Pix. Ok? Para depois não me acusarem de fake news. Tudo isso gera o quê? Irmão,
afeta o meu bolso também, querido. Você pensa que não? Mas você acha que eu vou andar no medo? Não é, o medo não é coisa de Deus para nós. Não, não é. E Davi diz, nós vamos encerrar, Davi diz, pode voltar lá? Bem-aventurado o homem, assim também Davi diz, declara bem, ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Não importa se é ruim ou é bom. Pode continuar. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são encobertos. Sabe, por muito tempo eu fiquei sem entender essa segunda parte do versículo. Não sei o quanto isso chamar a atenção, porque ter as iniquidades perdoadas, isso é maravilhoso. Iniquidade é inclusive aquele pecado, é o pecado repetido, é o pecado premeditado, é o pecado consciente. E elas são perdoadas, mas cujos pecados são cobertos. Então, poxa, mas se o sangue de Jesus não lavou tudo, por que tem pecados que precisam ser cobertos? Porque diante de Deus, lá no céu, a nossa ficha está limpa. Mas aqui na terra, às vezes o marido, a esposa, o patrão, o vizinho, eles não... O sangue de Jesus não passa no natural deles. Você sabe, nós... Pode deixar ainda ser só um instante. Nós temos um hábito de esquecer aquilo que não deveríamos esquecer e de lembrar aquilo que deveríamos esquecer. Quantos sabem do que eu estou falando? Então, para essas coisas o Senhor encobre. Tem coisas na minha vida que as pessoas sabem lá do meu passado. Eu não vou poder ir lá no meu passado e tirar, mas elas estão cobertas. Amém? Elas não vão te atingir. Pode todo mundo se levantar, jogar na tua cara que você era aquilo, que você é aquilo outro. Meu irmão, você é nova criatura. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Feche teus olhos, essa é a base da tua promessa. Agora sim, obrigado, queridos, perdão. Feche teus olhos, essa é a base da tua promessa. Quando você sabe que você é perdoado, quando você sabe que você é a justiça de Deus, então você toma posse do que é teu. Você não duvida que Deus quer te dar o que Ele promete te dar. Não importa se você não merece. Sabe, o salário você não trabalhou, mas você confia naquele que justifica o ímpio. Você não era digno. Se tem alguma pessoa que precisa entregar a vida para Jesus, se tem uma pessoa que precisa voltar para os caminhos do Senhor, eu quero orar por você. Se você quiser vir aqui na frente, eu quero orar por você. Nós vamos encerrar o culto nesta oração. Todos de olhos fechados, por favor. Se você precisa receber Jesus, venha até aqui na frente, por favor. Todos de olhos fechados.
agradecemos, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Cada um de nós temos os nossos dilemas, demandas, muitas vezes dúvidas e medos, Senhor, que nós lançamos fora no nome maravilhoso de Jesus. Pai, levanta em nós, em nome de Jesus, levanta em cada um de nós uma fé inabalável, Senhor. Senhor, que o teu sangue, que fala mais do que o sangue do justo Abel, que é o sangue que nos cobre, Senhor, nos lava, nos purifica, Senhor, que ele venha, em nome de Jesus, limpar a nossa má consciência, que cada filha, que cada filho, herdeiro teu, Senhor, tenha por posse as tuas promessas. Senhor, nós estamos herdando o melhor, nós somos herdeiros do mundo, Pai, do mundo vindouro, ele é nosso, e nós queremos viver a tua promessa, as tuas promessas hoje, porque está escrito que nós reinaremos em vida. Pai, no nome maravilhoso de Jesus, confirma a tua palavra em cada coração, em cada vida, em cada mente. Abre os olhos do nosso entendimento. Olha para os irmãos que precisam de um socorro, seja nas finanças, seja na saúde, seja no físico, seja, Senhor, nos relacionamentos, na família. Pai, eu te peço por aqueles que têm demanda nesta semana. Oh, Senhor, pelos irmãos que já retornaram, os que ainda estão retornando. Olha para a viagem do Caleb, da Tati, da Thaís. Ser com eles, guarda aquele veículo, Senhor. Cobre eles no teu sangue. Pai, eu te peço que esta semana seja uma semana abençoada, uma semana cheia da tua presença, da tua unção. Senhor, em nome de Jesus, que as tuas promessas, nós venhamos viver todas elas, vivê-las em 2025. É o que nós te pedimos, é o que nós choramos, é o que nós por tudo te louvamos, no nome maravilhoso de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do maravilhoso Espírito Santo de Deus, seja com você, seja com toda a tua família, hoje e por todo sempre. Deus te abençoe, meus irmãos. Tenha uma ótima semana.